Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, então traga o assunto para o Simples Assim, porque a gente traz aqui para o Dr. Braulio Monte Júnior, que é especialista em direito do trabalho. Ele coordena o curso de direito do IMES Catanduva. E aí a gente traz aqui uma dúvida de um telespectador de Bauru. Doutor Braulio, obrigada por receber o Simples Assim mais uma vez. Bom, esse telespectador tem uma dúvida sobre o uso dos atestados médicos. Ele não me explicou a razão, eu também não perguntei, mas a gente vai aproveitar a dúvida dele e ampliar essa pauta. Ele disse que a empresa não aceitou o atestado que ele levou para justificar um dia de falta. Então aí começamos a perguntar, quando é que o trabalhador pode apresentar um atestado médico que a empresa possa aceitar, doutor Braulio? A regulamentação jurídica desse ponto da matéria está numa lei de 1949. É a Lei 605, de 5 de janeiro de 1949. Uma lei antiga que está perdurando, atravessando anos e anos aí, né? E ela vem. No artigo 6º, no parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei, ele diz assim: a doença comprovada do empregado, vírgula, e continua. A doença comprovada. Quando um empregado apresenta um atestado que ele não pôde trabalhar por uma doença e o médico declara que ele não poderia trabalhar ou naquelas horas, ou naquele dia, ou mais dias, a empresa jamais pode negar de receber esse atestado. E isso vale quando, por exemplo, alguém da família dele, por exemplo, as mães, que às vezes faltam para cuidar do filho que ficou doente, isso também é válido? Essa lei, Gislaine, é uma excelente pergunta, porque essa lei é de 1949. Até então, a gente não tinha uma evolução que a nossa sociedade requereu nesse período depois de 1949. Apareceu uma lei que começou a cuidar do menor, da criança e do adolescente. Tá? Apareceu uma lei que na verdade chama até de estatuto, nos anos 90, isso. A gente já nos anos 90, ela apareceu para cuidar. Ela inseriu dentro do contexto do trabalho, porque ela é uma lei civil, mas ela entrou dentro do ambiente de trabalho, essa lei. E aí, em algumas situações, é possível mesmo que a mãe leve o filho ao médico, mas não por uma consulta de rotina ou desse jeito, é por uma causa também impeditiva dela trabalhar, de obrigatoriedade dela ir, como uma doença mesmo, que aí a mãe, até uma certa idade também. Tá, viu? mas aí a gente fala mãe, mas pode ser o pai também. Pode ser o pai também, não tem Isso problema. se aplica no caso do filho que vai levar o pai, o idoso, ao médico também? O idoso também tem o estatuto do idoso que ele faz, mas desde que não seja consulta de rotina, vai fazer um exame, uma coisa assim, mas ele foi para o hospital, por exemplo, um mal súbito, alguma coisa nesse sentido, em que o pai necessitou mesmo que o filho corresse para levá-lo, aí sim. No outro caso, não. Se a empresa tem a sua equipe médica, e algumas empresas têm a sua assistência, enfim, o trabalhador deve apresentar um atestado feito por este profissional ou do lugar de onde ele foi buscar atendimento, também a empresa precisa aceitar. Perfeito. O mesmo artigo 6º da Lei 605 de 1949, ele diz que quando a empresa tem o aparato médico, você deve passar primeiro por eles. E é esse médico quem vai corroborar se aquela falta pode ser ou não justificada. É verdade, porque ele tem um departamento médico. Como muitas empresas não têm departamento médico, aí você cai na rede normal, né? No SUS ou então na rede privada. Da clínica onde foi fazer mesmo a consulta. No caso desse telespectador que apontou essa pauta pra gente, a empresa recusou o atestado dele. Em que circunstâncias é comum a empresa recusar o atestado? Quando o médico não declara que ele tem possibilidade de trabalhar. Uma consulta médica apenas, compareceu aqui no UPA, por exemplo. Uma rotina. Veio fazer uma consulta, ou ao dentista. O dentista também pode dar um atestado, mas desde que a pessoa não possa trabalhar.
Ah, mas veio fazer uma obturação num dente, por exemplo. Não pode, isso aí Isso não é impeditivo para trabalhar. Não é trabalhar. impeditivo de trabalho. Nessas condições, o empregador pode rejeitar. E atestados falsos ou rasurados também podem e devem ser recusados, dão até complicações maiores para o trabalhador, doutor. Tanto para o médico, quando o médico dá um atestado falso e quando o trabalhador usa o atestado. É um crime, está no Código Penal, artigo 301. Dá até justa causa. Justa causa porque usou esse atestado, até porque é um crime, né? Tá. Ele pode se ausentar do trabalho por um tempo maior e digamos que ele não consiga avisar o seu empregador que ele está ausente, que ele está internado, que ele está de repente afastado por uma razão justa, e isso pode configurar, depois de um determinado tempo, o abandono de emprego. O abandono de emprego são duas situações, a ausência de prestação de serviço e o ânimo de abandonar. Se ele está doente ou se aconteceu uma prisão, por exemplo, fora da cidade, que ele não conseguiu avisar o empregador, que ele está lá preso, cabe ao empregador, antes de decretar o abandono de emprego, ele investigar o que aconteceu, para ver se realmente aconteceu o ânimo de abandonar, se ele teve aquela vontade. Isso é encargo do empregador. Se o empregador não pesquisar isso, não vai cair no abandono. E só queria aproveitar e falar para o seu telespectador, que às vezes tem telespectador que é empregador e tal, nunca publique em jornal abandono de emprego. Eu já vi essas publicações. Nossa, por que não pode. Braulio? É um dano moral. Você está colocando o nome da pessoa no jornal que ele abandonou o emprego. E às vezes ele não abandonou, às vezes aconteceu alguma outra coisa e o empregador coloca. O fato de colocar não dá o direito do abandono. E uma outra pergunta, existe limite, doutor Braulio, para eu apresentar? Eu posso faltar quantas vezes justificar com atestado? Eu posso apresentar X número por ano ou isso é livre? Não tem limite. Não existe limite nenhum quanto a relação a isso. Tá, e limite de tempo de afastamento também não tem, por um atestado médico? Não tem limite de tempo. São os 15 primeiros dias que são pagos pelo empregador, está no artigo 60 da Lei 8.213, que isso daí é natureza salarial, o empregador tem que pagar os 15 primeiros dias. A partir disso, o empregado entra recebendo benefício do INSS. E aí, existe assim um prazo em que eu tenha que apresentar, por exemplo, eu fui hoje ao médico, me ausentei hoje do trabalho, devo imediatamente enviar, no dia seguinte a que eu volte ao trabalho, é que eu tenha que apresentar? Na verdade, não existe esse tempo, mas o melhor é que o empregado apresente isso dentro do próprio mês para que ele não sofra o desconto, porque o salário é pago no quinto dia subsequente ao mês trabalhado, tá? Sempre assim. Então, se ele entregar dentro do mês, para ele não sofrer o desconto no pagamento. A gente está falando aqui do atestado, das justificativas que são direito do trabalhador, mas é bom também que o trabalhador tenha um pouquinho de consciência com relação à sua responsabilidade no emprego, né, doutor Braulio? Porque essa questão é tratada, um termo até interessante, o absenteísmo. A gente vê isso falar até em consultório médico, né? Marca aí não vai e o trabalhador não vai. Porque às vezes quem não é visto não é lembrado, né? Ele vai faltar, ele não fez falta, então o empregador vai achar que ele não precisa mais do emprego. É verdade. Muito obrigada, meu doutor Braulio. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.